Paty, eu queria que você fizesse um link, porque o Veloso fortaleceu muito a posição dele em relação a todas as tecnologias que a gente tem disponíveis para fazer um mundo melhor, regulamentação e tudo isso. E você tem vários projetos sensacionais nesse sentido. Então, começa com esse link, aí depois você traz as suas contribuições, por favor. Tá, você está falando em relação aos projetos que eu estou atuando? Sim, o que ele falou, é isso? Isso, exatamente. Projetos que podem, com aplicação de tecnologia, melhorar muito as nossas vidas. Ah, sim, sim. Vou falar um pouco de duas coisas que eu vou trazer aqui, tá? A princípio, falar de uma pesquisa bem interessante sobre transformação digital no Brasil. É um dado extremamente recente. Depois eu vou fazer um link com um projeto bem inovador que eu estou trazendo aqui para o Brasil. Ainda não posso dar muito spoiler, mas que está acontecendo na África e a gente está trazendo para o Brasil. Mas, rapidamente, falando dessa pesquisa, até dar um bom dia para o pessoal, para o público, para vocês, meus amigos co-hosts, que é um levantamento recente que foi feito pelo Data Makers, em parceria com a CDN, que revelou que 77% das empresas brasileiras ainda não possuem uma cultura de fato de inovação. É incrível, porque é um número considerável, 77% é um número alto. Isso significa que a maioria delas estão completamente distante disso, né, de adotar tecnologias e práticas que podem, de fato, modernizar seus processos, suas metodologias e melhorar a competitividade, né, saudável. E, além disso, 23% apenas dessas empresas, elas se consideram preparadas para essa transformação digital, o que é, de fato, extremamente alarmante, né, num mundo em que a digitalização é extremamente essencial para o nosso crescimento, e ainda existir, né, muitas organizações operando com essa mentalidade extremamente tradicional e vendo até, inclusive, a inovação como um grande obstáculo. Né? Eu acho que a mudança de modelo mental vem até muito antes de transformação digital. E esse cenário vem levar cada vez mais levantar um questionamento, que é como a gente pode cada vez mais trabalhar essa cultura de mudança de mentalidade nas empresas aqui no Brasil. De fato, isso vem normalmente de cima para baixo, né, na seara dos C-levels, então de fato, mudanças desse perfil é fundamental que aconteça através dos líderes, né, e a importância disso é que, de fato, busquem, de fato, implementar estratégias que promovam cada vez mais essa transformação. Então, acho que o futuro, de fato, depende não só dessa evolução tecnológica, mas também dessa mudança de mentalidade. E aí, eu vou fazer uma continuação aqui para falar até de um podcast que eu assisti recente, o Hashing Out, que é da Cointelegraph, com a Chris Feng, da Coinbase, que veio falando sobre a interseção de dados, entre dados, inteligência artificial e blockchain. Então, fazendo um link com a questão da deficiência que a gente tem de transformação digital aqui no Brasil, isso, no caso, mais numa seara mais global, né? Essa era da convergência com essas três tecnologias, extremamente importante, extremamente em alta, né? E ela trouxe a ideia de que os dados on-chain, né, on-chain, estão cada vez mais evoluindo para uma nova classe de ativos. Isso é uma coisa engraçada, porque eu também já vinha falando muito sobre isso. E ela contextualizou bastante que a Web3 ela vai cada vez mais expandir para essa seara de dados, não só apenas como dados como registro de transação, né, mas também que eles são cada vez mais, vêm se tornando verdadeiros vetores de insight para poder impulsionar disrupções e inovações cada vez mais no mundo real, né? Então, a infraestrutura de dados é cada vez mais robusta e crucial nesse cenário, né? A Chainbase, ela está desenvolvendo uma tecnologia para isso, um ecossistema, na realidade, todo baseado em dados de altíssima qualidade, que vai resultar na criação de aplicativos mais precisos e eficientes. E outro ponto também que foi super interessante é que cada vez mais isso vem sendo intersecionado com a IA,
né, que vem cada vez mais transformando a maneira como essas empresas que lidam com esses dados operam via blockchain, né, garantindo cada vez mais a transparência, a confiança e a necessidade de dados cada vez mais altamente qualificados e, digamos, depurados, né? E aí, assim, ela apontou também uma questão super interessante, né, do potencial que isso tem de revolucionar, né, a indústria de DeFi, a indústria de DePIN. Então, é basicamente isso que eu venho trazendo. E falando um pouquinho do que eu estou desenvolvendo, a gente está desenvolvendo na África, em Zanzibar, uma zona, a gente chama de Digital Free Zone, que é uma nova zona econômica especial. Basicamente, como existe na Estônia, como existe em Malta, como existe em Dubai, Crypto Valley, a gente está criando uma zona específica, uma zona econômica especial para fomentar a inovação em Zanzibar. Então, o nosso público-alvo principal são os nômades digitais, então, explorar cada vez mais a mudança de comportamento para cada vez mais vem surgindo e que as pessoas se transformem em nômade digital, porque é um modus operandi de vida que cada vez mais vem sendo enfatizado, inclusive divulgado na mídia, a gente cada vez, inclusive executivos que estão se tornando nômades digitais. E a gente está trazendo isso futuramente para o Brasil, tá? Então, uma pessoa física ou jurídica, mas especialmente uma empresa pode incorporar de forma global, acessando ao invés de uma zona especial em Malta, na Estônia, ou em Shenzhen, ou no Crypto Valley, vai poder ser feito isso na África, em Zanzibar, na Tanzânia. Então, é isso. Trago aqui essas novidades para vocês e passo a bola para o meu querido Renato.